meus irmãos. Me chamo Camila e é uma honra estar aqui para conversar com vocês sobre um assunto tão rico em detalhes, tão precioso para nós como a Semana Santa. A gente vai fazer a proposta que a série traz, que é realmente lançar sementes de fé. O assunto é muito vasto, então eu espero que gere pelo menos uma vontade no coração de vocês de estudar mais, de se aprofundar na Palavra de Deus sobre esse período da Semana Santa. Então, queria te convidar a pegar sua Bíblia, o Catecismo, quem tiver fácil aí, ou então um papel para ir anotando. A gente vai fazer várias referências, algumas eu vou ler com vocês, a gente vai meditar um pouco, mas outras vocês vão pesquisar sozinhos, conforme a sede do coração de vocês. A minha tá enorme, eu quero me aprofundar muito além do que aquilo que eu já me aprofundei até então, porque Deus é um assunto inesgotável, né? Então, vamos juntos pedir a intercessão da Virgem Maria para que esse momento aconteça de acordo com a vontade do Filho dela, Jesus Cristo, e que o Espírito Santo nos guie nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, o primeiro dia da Semana Santa é o Domingo de Ramos. Para entender o Domingo de Ramos, a gente tem que voltar um pouquinho no momento em que Jesus toma a decisão de partir para Jerusalém. Jesus, ao perceber que está próximo à sua paixão, está próximo o momento em que ele irá se entregar pela humanidade, ele decide partir para Jerusalém e faz memória a outros profetas que também perderam suas vidas em Jerusalém, que paradoxalmente é a cidade santa, né? E aí Jesus vai, e o Domingo de Ramos é sobre a chegada dele a Jerusalém, a entrada messiânica dele. Porque como Jesus é recebido? Jesus é recebido extremamente aclamado. A cidade toda recebe-o com cânticos de louvor e ele entra realmente como o rei. Claro que essa entrada triunfal dessa maneira gera nos sacerdotes e nos doutores da lei uma confirmação de que eles precisam fazer algo a respeito, porque senão perderão poder. E o que o catecismo nos ensina a respeito? No número 557, vai ser feita a referência ao livro de Lucas, capítulo 9, versículo 51. Quando ia se completando o tempo para ser elevado ao céu, Jesus tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Com esta decisão, indicava que subia a Jerusalém pronto para morrer. Era o terceiro anúncio da sua paixão e ressurreição. Ao dirigir-se para Jerusalém, disse, e aqui a referência é Lucas 13, 33, não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jesus lembra o martírio dos profetas que tinham sido mortos em Jerusalém e ele parte para Jerusalém. A entrada messiânica dele em Jerusalém, ele é aclamado como filho de Davi, aquele que traz a salvação, né? Então, Hosana, um pedido de que ele dê a salvação àquele povo, ele é recebido com esse clamor. E a entrada dele em Jerusalém manifesta a vinda do reino que o rei Messias vai realizar pela Páscoa de sua morte e ressurreição. Então, o Domingo de Ramos, ele é ao mesmo tempo uma celebração da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e o anúncio dos dias que virão, da paixão que virá. Mas Camila, por que ramos? Por que a gente tradicionalmente faz uma procissão dos ramos, cada um pega o seu ramo, participa, o padre abençoa na missa, nós levamos os ramos para as nossas casas? Por que isso acontece dessa forma? A explicação está em diversos evangelhos, né? Cada um explica um pouquinho, mas eu selecionei um para destacar que é em Mateus, capítulo 21, versículos de 8 a 11. Então a multidão estendia os mantos pelo caminho, cortava ramos de árvores e espalhava-os pela estrada. E toda aquela multidão que o precedia e que o seguia clamava, Hosana ao filho de Davi.
Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor, hosana no mais alto dos céus. Quando ele entrou em Jerusalém, alvoroçou-se toda a cidade, perguntando: Quem é este? A multidão respondia: É Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Então, assim, gente, os ramos o que a gente faz hoje com os ramos é uma memória do que foi feito no dia que ele entrou em Jerusalém. As pessoas cortaram os ramos de árvores, folhas de palmeiras e colocaram no chão onde ele ia passar e utilizaram para aclamá-lo também. Então, essa é a referência, por isso que a gente utiliza dessa maneira e entramos na Semana Santa oficialmente, a partir do domingo de Ramos. Segunda, terça e quarta-feira santas. São dias em que nós fazemos memória dos acontecimentos principais que marcaram os fatos antes da paixão. Então, Jesus vive alguns momentos, vive um jantar em Betânia, que é o local onde vivia Lázaro, Marta e Maria, que acontece um momento bem significativo, assim, que eu vou destacar para vocês. Jesus anuncia a traição de Judas, então ele percebe que a promessa irá se cumprir de maneira que um dos dele vai traí-lo, e ele percebe que será Judas, e a preparação para a Santa Ceia também acontece nesses 3 dias. Tradicionalmente, a igreja celebra a Santa Missa e, a depender da paróquia, é feito a meditação das 7 dores de Nossa Senhora, é feito um momento sobre Nosso Senhor dos Passos. Então, isso é uma escolha de cada paróquia e tudo convergindo para um momento em que a gente vive aqueles acontecimentos que antecederam a paixão, que a gente se prepara para viver o tríduo pascal, que acontece a partir de quinta-feira. Então, o que eu queria destacar com vocês era a unção em Betânia, que é o momento do jantar, que eu falei que Jesus vive na casa, junto com Lázaro, Maria e Marta. Esse relato eu selecionei em João, capítulo 12, versículos de 1 a 11. 6 dias antes da Páscoa, o que nos remete a esse momento dos dias que antecederam ali, foi Jesus a Betânia, onde vivia Lázaro, que ele ressuscitara. Deram ali uma ceia em sua honra. Marta servia e Lázaro era um dos convivas. Tomando Maria uma libra de bálsamo de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa encheu-se do perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de trair, a gente já tem o anúncio, disse: Por que não se vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Dizia isso não porque ele se interessasse pelos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, furtava o que nela lançavam. Jesus disse: Deixai-a. Ela guardou este perfume para o dia da minha sepultura. Pois sempre tereis convosco os pobres, mas a mim nem sempre me tereis. Então, eu acho essa passagem significativa porque ela mostra tanto o anúncio de que Judas irá trair Jesus, quanto a preparação e a consciência que em Jesus se torna cada vez maior de que ele está prestes a viver o momento da entrega, da sua alma por nós, pelos pecados da humanidade. E então a gente vive segunda, terça e quarta-feira santas nesse mesmo espírito de meditação acerca dos acontecimentos que marcaram esse período antes do Tríduo Pascal. E a partir da quinta-feira santa nós entramos efetivamente no Tríduo Pascal. A quinta-feira santa, algumas paróquias tradicionalmente pela manhã fazem a celebração em que é feita a bênção dos óleos utilizados no batismo, óleo dos enfermos, com a presença dos bispos. Mas essa celebração também pode ser feita em algum dos dias antecedentes. Como eu falei para vocês, depende muito do proceder da paróquia. Mas à noite, não. À noite é a tradicional celebração da Ceia do Senhor. Porque é o acontecimento que marca o dia anterior, a paixão. E a memória da Santa Ceia é um dos momentos mais importantes, porque a gente tem a instituição de 2 coisas muito preciosas para a nossa igreja, que é a Eucaristia, que é o sacramento dos sacramentos, e o sacerdócio. E eu digo isso
Porque se a gente observar, eu selecionei aqui para a gente meditar, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 26. É o momento em que, na ceia, Jesus, reunido com os seus discípulos, toma o pão e, depois de ter dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Então, instituição da Eucaristia. Fazei isto em memória de mim. Instituição do sacerdócio. Ele autoriza e dá poder aos seus discípulos a fazer aquele momento da instituição da Eucaristia, a rememorá-lo durante todo o tempo após sua partida, que é o que nós vivemos a cada domingo, a cada vez que nós temos contato com a Sagrada Eucaristia. Então, ele também, do mesmo modo, toma também o cálice e diz: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Então, a gente tem um momento muito, muito lindo e muito especial, né? Um Jesus consciente do que irá acontecer e, mesmo assim, ele nos deixa diversas preciosidades, porque o amor de Deus por nós é infinito. Além de entregar o seu filho e seu filho saber que será entregue, ele tem uma sabedoria infinita de nos ensinar o máximo possível até o último momento e ainda após a ressurreição deixar Cristo vivo conosco. Então, outro momento muito importante dessa celebração da quinta-feira é lava-pés, né? Quem acompanha a celebração sabe que o padre normalmente lava os pés de alguns fiéis, algumas pessoas da comunidade, e isso não é feito à toa, tem uma memória, porque foi isso que Cristo fez no momento da Santa Ceia com seus discípulos. Queria destacar João, capítulo 13, versículos de 1 a 20. Eu não vou ler tudo, senão fica enorme. Eu vou ler a partir do versículo 13. Após Jesus lavar os pés dos seus discípulos, muitos estranham bastante aquilo, né? Como assim, meu mestre? Ele tá lavando os meus pés? Não, né? Não faz sentido. A gente entende a preocupação, né, desses discípulos. E aí Jesus responde: Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Logo, se eu, vosso mestre e senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar-vos os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que como eu vos fiz, assim façais também vós. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se compreenderdes essas coisas, sereis felizes, sob condição de as praticardes. Então, a gente tem aqui o maior ensinamento, na minha opinião, sobre serviço, né? Sobre amor, sobre serviço, que é o momento em que nosso Mestre Jesus Cristo se coloca em posição de serviço. A nossa Mãe Maria também é uma serva, assim, espelho para nós. Então, nós temos mais um espelho de como deve ser o nosso serviço, nosso amor incondicional ao próximo. Esse momento é muito especial. E então, nós entramos na Sexta-feira Santa. Sexta-feira da Paixão, em que não há celebração da Santa Missa, porque nós estamos vivendo esse momento em que Jesus é humilhado, Jesus antes de ser crucificado, né? Ele é flagelado, ele é coroado de espinhos, ele sofre, Nossa Mãe Maria sofre ao lado dele, em silêncio, nos ensinando muito nesse momento. E o que a igreja tradicionalmente faz é a veneração da Santa Cruz, preferencialmente às 15 horas. Então, muitas igrejas adicionam a isso a Via Sacra, né, outras memórias que podem ser associadas, mas a veneração da Santa Cruz, preferencialmente às 15 horas, é o que é praticado para que a gente viva esse momento, essa memória, e tire disso todas as lições. E isso eu queria destacar para vocês, Mateus 27, de 45 a 54. Desde a hora sexta até a nona, cobriu-se toda a terra de trevas. Próximo da hora nona, Jesus exclamou em voz forte: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer:
meu Deus, por que me abandonaste?" A essas palavras, alguns dos que estavam lá diziam: "Ele chama por Elias." Imediatamente um deles tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e apresentou-la na ponta de uma vara para que bebesse. Os outros diziam: "Deixa, vejamos se Elias virá socorrê-lo." Jesus de novo lançou um grande brado e entregou a alma. E eis que o véu do templo se rasgou em duas partes, do alto a baixo. A terra tremeu, fenderam-se as rochas. Esse é o momento das 3 horas da tarde. Aqui a gente viu 9 hora, né? E por que essa coisa da 9 hora e 3 da tarde, né? Como é que chegamos à conclusão de que é 3 da tarde? Nessa época não havia relógio como nós conhecemos hoje, então as pessoas se orientavam pelo nascer do sol. E o sol nascia por volta de 6 horas da manhã. Então 7 da manhã era considerada a primeira hora, e aí fazendo as contas, a gente chega à 9 hora, às 3 da tarde, que foi o momento em que Jesus entregou a sua alma. Deste momento, e durante todo o resto da sexta-feira e o sábado, nós permanecemos em silêncio, junto ao sepulcro de Jesus, meditando sua paixão e morte, revivendo esse momento de grande amor de Deus por nós, né, de modo introspectivo. É um momento para a gente fazer oração, jejum e aguardar fielmente pela ressurreição. É uma memória, gente, mas é muito importante que seja feito, porque nós temos a oportunidade de passar por todo esse caminho e renascer junto com a ressurreição. Então é importante que isso seja feito com o coração contrito. E então nós chegamos no sábado santo, sábado em que ocorre esse momento de jejum, de oração, e nós estendemos isso até a noite. E à noite a gente tem a tradicional Vigília Pascal, que é uma celebração belíssima, é uma celebração que é chamada de Mãe das Celebrações, porque ela tem a meditação da liturgia com muitas leituras bíblicas, salmos, e tem alguns símbolos muito especiais que eu vou deixar para vocês pesquisarem sobre o Círio Pascal, que é aceso, né? E acontece a solene proclamação da Páscoa. Então é nesse momento que a gente tem a proclamação de que Jesus vive. E aí eu queria meditar com vocês Mateus 27, versículo 57. Na verdade, eu quero falar sobre o 62. No dia seguinte, isto é, o dia seguinte ao da preparação, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se todos juntos à casa de Pilatos. E disseram-lhe: Senhor, nós nos lembramos de que aquele impostor, fazendo menção a Jesus, disse enquanto vivia: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que seu sepulcro seja guardado até o 3º dia. Os seus discípulos poderiam vir roubar o corpo e dizer ao povo: ressuscitou dos mortos, e esta última impostura seria pior que a primeira. Respondeu Pilatos: tendes uma guarda, ide e guardai-o como entendeis. Foram e asseguraram o sepulcro, selando a pedra e colocando guardas. Então esse povo coloca guardas e ficam observando o sepulcro, porque acham que Jesus incorrerá numa suposta mentira novamente, seus discípulos podiam retirar o corpo. E nós aguardamos ao lado do sepulcro de Jesus, também em vigília, porque nós sabemos que ele irá ressuscitar. Então essa é a proposta. E então chegamos no Domingo Santo, o dia mais importante da nossa religião. É o dia em que nós celebramos o domingo da ressurreição do Senhor, o encontro dos discípulos com Cristo ressuscitado. É o dia que dá alegria à nossa vida, e essa alegria se estende, não só pelo período que é chamado de Pentecostes, né, que termina com a celebração da Ascensão do Senhor e do domingo de Pentecostes, mas porque essa alegria é o que move nossa vida. Cristo ressuscitou, ele entregou a vida por nós e ele permanece conosco, porque ele ressuscitou. Então, eu queria convidar vocês a meditar, depois a pegarem o Catecismo número 1169, exatamente, para ler um pouquinho sobre essa que é considerada o dia dos dias, sabe, o domingo dos domingos, e por que ele é tão representativo para nós. E nós aqui, com a palavra, vamos meditar um pouquinho Mateus 28, é onde fala da ressurreição. Depois do sábado,
Quando amanhecia o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. Eis que houve um violento tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Resplandecia como relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Vendo isso, os guardas pensaram que morreriam de pavor. Mas o anjo disse às mulheres: Não temais. Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Não está aqui. Ressuscitou como disse. Vinde e vede o lugar em que ele repousou. Ide depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Ele vos precede na Galileia, lá o haveis de rever. Eu vos-lo disse. Cristo ressuscitou. E é com essa força que eu quero terminar o meu momento com vocês. Desculpa se me estendi um pouco, é porque são muitos dias, eu ainda cortei tanta coisa, mas aqui realmente é para lançar uma semente no coração de vocês, para que vocês tenham sede de se aprofundar e viver a Semana Santa da melhor forma possível. Cada dia é muito especial, cada dia foi um presente que Jesus deixou para nós, fazer memória disso, sabe? Nós podemos nos reavaliar enquanto pessoas, enquanto filhos do Pai, e podemos traçar uma nova vida a partir da ressurreição. Só lembrando que todos esses dias tem uma programação em cada paróquia, celebrações maravilhosas que a gente participa em comunidade, mas eventualmente, se estivermos diante de alguma situação que nós não possamos estar presencialmente na igreja, eu peço a vocês que fiquem atentos às instruções, vamos obedecer, né, às instruções do seu pároco, da arquidiocese, e lembrar que a igreja somos nós. Então, que não é porque nós não estamos dentro do templo da igreja que nós não podemos viver dentro do templo, que é o nosso coração, de acordo com a programação de cada paróquia. Tá bom? Fiquem com Deus. Uma santa e abençoada Semana Santa durante toda a vida de vocês. Que nós possamos fazer sempre uma Semana Santa melhor do que a outra. O amor de Maria esteja com vocês e a alegria do Senhor seja a nossa força. Tchau!